Olá a todos, tudo bem? No treinamento de hoje, iremos falar sobre atitudes e comportamentos suspeitos na segurança privada e a responsabilidade do profissional em identificá-los. O principal objetivo do treinamento é capacitar o profissional a reconhecer sinais de riscos e agir de forma preventiva. Mas afinal, o que é um comportamento suspeito? É qualquer atitude, ação ou conduta que fuja do padrão normal daquele local e que possa indicar uma possível ameaça, como uma tentativa de invasão, furto, fraude ou outro tipo de ocorrência. É importante lembrar que nem toda atitude diferente significa que a pessoa está cometendo um crime. Por isso, o profissional de segurança deve observar, analisar e confirmar as informações antes de tomar qualquer medida. A avaliação deve ser sempre baseada em fatos e comportamentos, nunca na aparência física, raça, religião ou condição social da pessoa. Ou seja, o profissional deve estar atento ao comportamento e ao contexto, mantendo uma postura preventiva e profissional. Existem alguns comportamentos que podem aumentar o nível de atenção do profissional. Um exemplo é uma pessoa permanecer por muito tempo próximo ao portão ou recepção sem justificativa clara. Outro sinal é observar constantemente câmeras, alarmes ou a rotina dos profissionais de segurança. Também devemos prestar atenção em pessoas que circulam sem um destino definido, demonstram nervosismo excessivo ou tentam esconder o rosto quando percebem a presença do segurança. Outro ponto importante são os questionamentos, perguntas incomuns sobre horários, acesso ou sobre a ausência de determinados funcionários pode exigir uma atenção maior. É importante reforçar que nenhum desses comportamentos sozinho comprova que existe um crime. Eles são apenas sinais que indicam que o profissional precisa observar melhor a situação. Dentro das empresas existem situações que exigem atenção especial. Entre elas está a tentativa de entrar sem cadastro ou sem autorização, o uso de crachá pertencente a outra pessoa e a permanência em áreas restritas sem acompanhamento. Também é importante observar pessoas que estejam fotografando equipamentos, salas técnicas ou documentos sem justificativa adequada. Outro exemplo é quando uma pessoa tenta entrar acompanhando um funcionário autorizado, aproveitando a abertura do acesso. Algumas áreas precisam de um controle ainda mais rigoroso, como o CPD, almoxarifado, cofres, estoques e salas técnicas, porque normalmente possui equipamentos, informações ou patrimônios importantes. Nesses locais, o controle de acesso deve ser seguido corretamente. Nos condomínios também existem situações que devem exigir atenção. Por exemplo, uma pessoa dizendo ser entregador, mas sem identificação. Outro caso é o visitante que não consegue informar corretamente o nome do morador que pretende visitar. Também devemos observar veículos que ficam circulando repetidamente em frente ao condomínio sem justificativa aparente. Uma situação comum é a tentativa de entrar junto com algum morador sem autorização. Além disso, uma pessoa permanecer nas áreas comuns sem justificativa também pode exigir uma verificação. Nesses casos, o procedimento principal é simples: sempre confirmar com o morador antes da liberação do acesso. Essa confirmação ajuda a evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso ao condomínio. A linguagem corporal também pode fornecer sinais que aumentam o nível de atenção. Podemos observar, por exemplo, uma pessoa olhando constantemente para saídas e possíveis rotas de fugas. Também podemos perceber mãos escondidas ou movimentos repetitivos. Outro exemplo é o suor excessivo em uma situação que não envolve esforço físico. Mudanças bruscas de comportamento, evitar contato visual ou apresentar informações contraditórias também podem chamar a atenção. Mas novamente é necessário ter cuidado. Esses sinais isoladamente não provam que a pessoa está cometendo um crime. Eles apenas servem para aumentar o nível de atenção do profissional. O vigilante deve juntar as informações, observar o contexto e seguir os procedimentos estabelecidos. Ao identificar uma situação que exige atenção, o profissional deve manter a calma e uma postura firme. A abordagem deve ser feita sempre com educação e respeito. Primeiramente, é importante identificar a pessoa e entender o motivo da presença dela no local. Quando previsto nas normas, pode ser solicitado um documento de identificação. Depois disso, é necessário observar as respostas e confirmar as informações fornecidas. O profissional nunca deve agir com agressividade ou fazer acusações sem a confirmação. Uma abordagem simples poderia ser: boa tarde, senhor ou senhora. Posso verificar sua identificação e o motivo da visita, por gentileza? Essa forma de abordagem é educada, profissional e permite que o vigilante faça a verificação sem criar um conflito desnecessário. Existem situações que o profissional não deve tentar resolver tudo sozinho. É necessário comunicar quando houver, por exemplo, resistência à identificação, tentativa de fuga, tentativa de acesso forçado ou ameaça ao vigilante. Também deve ser comunicado quando houver a presença de um objeto suspeito ou uma suspeita de crime em andamento. Para isso, podem ser utilizados os meios de comunicação disponíveis no local,
como rádio comunicador, telefone interno ou sistema de monitoramento. Também pode ser necessário acionar o supervisor ou conforme o procedimento estabelecido no local, a polícia. O mais importante é que o profissional conheça o procedimento e saiba quando comunicar e pedir apoio. Outro ponto fundamental é o registro da ocorrência. Quando uma situação suspeita acontece, é importante registrar informações como data, horário e local exato. Também devem ser registradas as características da pessoa ou do veículo e os profissionais envolvidos. Além disso, é necessário descrever os fatos observados, o comportamento apresentado e quais medidas foram tomadas. Quando disponíveis e de acordo com os procedimentos do local, as imagens das câmeras também podem ser utilizadas como apoio. Mas por que registrar? Porque o registro pode ajudar em investigações e auditorias na prevenção de novas ocorrências. Um bom registro permite que outras pessoas compreendam exatamente o que aconteceu e quais providências foram tomadas. Para concluir, o profissional de segurança privada deve atuar de maneira preventiva, atenta e equilibrada. Comportamentos suspeitos são sinais que exigem atenção do profissional de segurança. A observação cuidadosa, a abordagem respeitosa e o cumprimento dos procedimentos são fundamentais para proteger pessoas, patrimônios e manter a ordem no ambiente, seja em empresas ou condomínios. Por isso, podemos resumir a atuação do profissional em 3 pontos: observar, verificar e agir de acordo com o procedimento. Quando o profissional consegue identificar uma situação de risco antes que ela se transforme em uma ocorrência, ele está cumprindo uma das principais funções da segurança privada, a prevenção. Estamos encerrando mais um treinamento, espero ter conseguido trazer um pouco mais de conhecimento a todos. Não esqueça de deixar seus comentários, seu like, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.